Pessoal, no vídeo passado a gente viu como transformar esse sistema aqui de equações numa só equação matricial. Então a gente transforma isso aqui em 3 matrizes, cada uma representando cada um desses componentes, as incógnitas, os coeficientes e os termos independentes. Operamos as matrizes de um jeito que as operações aparecem aqui de novo, e o meu sistema de equações fica equivalente a uma equação com as matrizes. Então daqui para frente a gente vai trabalhar com as matrizes, não com isso aqui. Mas antes, vamos discutir como que a gente vai fazer para resolver um sistema como esse. Bom, os matemáticos estudaram, vários matemáticos aí criaram resultados importantes sobre a resolução de sistemas e a álgebra de matrizes. Mas um desses resultados que nós estamos estudando é o tal do método de Gauss. Gauss foi um matemático fantástico, um desses que estudou o assunto, e ele percebeu o seguinte. Deixa eu só achar minha caneta para a gente ver o que ele percebeu. Tá aqui. Gauss examinou o problema e percebeu o seguinte. Vamos supor, esse aqui é o meu sistema que eu quero resolver. Vamos supor que por acaso esse sistema fosse de um jeito diferente, fosse desse jeito aqui. Ó. Se aqui, onde eu tenho esse coeficiente 3, se ao invés de 3, isso aqui fosse 0. Bom, isso aqui é uma suposição, tá? A gente não está resolvendo o sistema ainda. Estou só imaginando as possibilidades aqui para um sistema. Naturalmente, se eu modifiquei algum dado dentro do sistema, já modifiquei o sistema. Esse aqui é outro sistema, já vai dar outra resposta. Então, por enquanto, a gente não está fazendo resolução nenhuma. A gente está só observando as possibilidades que um sistema pode ter. Então, se por acaso esse coeficiente aqui em particular, desse x, fosse 0, e aqui o coeficiente desse y também fosse 0, então ficaria 0y. Aqui é 1, né? Que está omitido aqui. Mas vamos dizer que fosse... Eu tenho 1y aqui. Vamos dizer que fosse 0y. E também supor que este coeficiente aqui, este 2, também fosse 0. Peguei esses 3 coeficientes aqui e substituí por 0. Não posso fazer isso assim. Esse aqui já é um outro sistema com uma solução totalmente diferente. Mas qual que é a propriedade desse sistema aqui? Esse sistema aqui ficou interessante. Porque se esses coeficientes são 0, significa que esse termo aqui sumiu. Esse 0x. Esse menos 0y também. Isso aqui é 0. 0 somado com alguma coisa é alguma coisa mesmo, então pronto. Não faz diferença nenhuma. E esse 0x também some. Mutilei, né, o meu sistema aqui. Cortei um pedaço dele. Se ele fosse assim, aí aconteceu uma coisa interessante aqui. Por quê? Agora, eu fiquei aqui. Aqui embaixo, eu tenho uma equação que tem apenas uma incógnita. E nesse caso aqui, eu poderia perfeitamente pegar e isolar o meu z, né? Se 3z é igual a 8, só nessa equação, vamos trabalhar essa equação aqui. Z fica igual a 8 dividido por 3. Desse jeito aqui que ficou o meu sistema, eu consigo, simplesmente nessa última equação, já isolo o z. Opa, já tem o valor de uma das incógnitas aqui no próprio sistema. A ideia é essa daí. Assim eu já resolvi uma das minhas incógnitas. Bom, se eu tenho o valor de z agora aqui,
eu poderia pegar este valor de z e colocar aqui no lugar deste z. Vamos ver como é que fica. Menos 3y mais o z, eu já vi que vale 8/3. Igual a 9. Agora, nessa segunda equação aqui de cima, eu fiquei com uma equação que tem apenas uma incógnita de novo. Então, eu posso isolar outra vez a incógnita. Posso isolar este y. Portanto, o y fica 9, que está do lado de cá mesmo, mais 8/3 daqui, passa para cá com menos 8/3. E o 3 que está multiplicando o y passa dividindo. Então, tudo isso aqui dividido por 3. Isso aqui é só questão de fazer conta. Isso aqui virou um número de novo. Um número puro. Ora, se eu já achei o valor de z, na primeira equação já estava explícito praticamente o valor de z aqui. Substituir ele nessa de cima, fiquei novamente com uma equação que tem uma incógnita só. E achei o valor da próxima incógnita aqui, o y. Agora eu tenho os valores de z e de y. Ora, se eu colocar o valor de z e de y nessa aqui agora, isso aqui vira um número, e basta eu isolar o x, eu acho o valor de x. Entenderam a ideia? Se o sistema fosse desse jeito, que na última linha aqui eu fiquei com uma equação apenas com uma única incógnita, aqui eu fiquei com uma equação com apenas duas, e aqui uma com 3. Basta então eu isolar uma delas aqui embaixo, jogar o valor dela na de cima, acho a próxima, e na de cima agora eu jogo as duas que eu já encontrei e isolo a última. Então o sistema deste jeito aqui, ele é muito fácil de resolver. Basta você começar a isolar as incógnitas de baixo para cima. Então esse foi o resultado que Gauss observou. Esse que é o método essa ideia que vai gerar o método de Gauss, né? Isso aqui ainda não é o método de Gauss, porque eu simplesmente modifiquei meu sistema, arranquei daqui, não posso arrancar as coisas daqui simplesmente assim. Mas a questão é, se existisse um método mágico, aí a gente vai ver que tem, alguma mágica que eu pudesse fazer no meu sistema original, que transformasse ele num sistema dessa forma, então eu resolvia ele rapidinho assim. Essa forma de resolver é exatamente aquela forma de resolver que está lá no vídeo do gordinho com a namorada. Que é aquela que a gente já conhece para duas equações, apenas aplicado agora para 3. Mas, assim diretamente eu não posso. Será que existe um jeito de eu modificar esse sistema aqui, o original, para ele cair nessa forma? Sim, existe. E esse é o método de Gauss que a gente vai ver agora. Então, primeiramente, vamos voltar ao nosso sistema original. Vou apagar aqui esse raciocínio que a gente fez. E vamos reescrever ele aqui. Aqui embaixo era 3x menos y. E aqui era 2x menos 3y. Está aqui. Esse é o meu sistema original. No qual eu não vou poder aplicar esse raciocínio, porque não estão zerados aqui esses componentes. Bom, que modificação seria essa que eu posso fazer para eu transformar esse sistema naquele sistema que a gente acabou de ver? Os matemáticos estudaram melhor o problema e descobriram que existem algumas modificações que eu posso fazer nesse sistema que não vão alterar o resultado dele. Isso é muito interessante. Isso que é fazer matemática. Infelizmente, até aqui, né, na escola, lá no ginásio, no colégio, a gente aprende matemática fazendo conta, né? Pega a continha, faz aí. Faz a conta, dá o resultado. Faz a conta, dá o resultado. Não, fazer matemática, antes de sair que nem louco fazendo conta, é olhar para um problema, entender a natureza dele, imaginar de que maneira que eu posso modificar esse problema para tornar a solução viável. Isso sim é fazer matemática, né?
E os matemáticos estudaram isso daí e perceberam o seguinte, que existem algumas modificações aqui que eu posso fazer no meu sistema que simplesmente não vão alterar o resultado do sistema. Quais são? Eu vou escrever agora o sistema aqui na forma matricial. Tá? Nós vamos converter o nosso sistema de novo na forma de matriz. Como é que a gente fazia mesmo? Isso aqui é equivalente ao seguinte. Uma matriz aqui, apenas com os coeficientes, né? 1, 2 e menos 2. 1, 2 e menos 2. 2 menos 3 e 1. 2 menos 3 e 1. 3 menos 1, aqui, e 3. Essa matriz dos coeficientes multiplicada, a multiplicação matricial, pela matriz das incógnitas, que são x, y e z. X, y e z. Isso aqui, esse resultado aqui, igual a uma matriz que contém agora os termos independentes, menos 5, 9 e 8. Pronto, esse aqui agora é o meu sistema, isso aqui agora é o meu sistema aqui, apenas escrito na forma matricial. E vamos fazer uma coisa. Nós vamos pegar apenas as matrizes que contêm números aqui. A matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Não precisamos usar a matriz das incógnitas. Lógico, para resolver o problema aqui, se a incógnita sumir, bem, o jeito dela sumir, melhor, calculo tudo aqui. Depois eu acho o valor das incógnitas. Como? Eu vou montar uma matriz que a gente chama de matriz aumentada. Que ela é formada exatamente por essa matriz aqui, então eu vou repetir ela aqui. 1, 2, menos 2, 2, menos 3 e 1, 3, menos 1 e 3. Repetir a matriz dos coeficientes. E vou juntar a ela essa matriz aqui. Vou colocar aqui o menos 5, o 9 e o 8. Então lá na aula, né? O professor coloca essa linhazinha aqui, que é justamente para indicar que essa matriz aqui, ela veio da junção de todos os números que estão na minha equação matricial. Aqui estão os coeficientes, aqui estão os termos independentes. Isso aqui também representa o mesmo sistema. Está embutido aqui que tem um x, y e z aqui, né, que a gente tirou. Mas aqui estão os coeficientes do meu sistema e aqui estão os termos independentes dele. Bom, essa matriz aqui representa para mim esse sistema. Será que eu posso fazer alguma coisa nessa matriz aqui de uma tal forma que eu consiga chegar num sistema com aquela forma que a gente viu lá no começo? Vamos ver. Eu desenhei aqui no sistema qual que é a ideia, né? Zerar esses três elementos. Vamos ver aqui nessa matriz qual que seria a ideia. Mesma coisa, né? Sumir com este coeficiente aqui e esse aqui ficariam valendo 0. Então ficaria com 3z igual a 8. Depois que a gente acostuma a trabalhar com essa notação, olha lá, daqui para cá você passa fácil. 3z, né? O z está escondido aqui, igual a 8. Que é essa parte aqui. Esse coeficiente aqui, em vez de ser menos 3, seria 0. E esse aqui, em vez de ser 2, seria 0. Então eu teria 0 aqui e 0. Opa! Desculpa, que esse menos 1 aqui não precisa zerar, né? Não, está tudo ao contrário aqui. É esse aqui que não precisa zerar. Menos 3, 0, 0. Agora sim.
Então, se eu zerasse esses três elementos aqui, equivaleria eu sumir com esses três termos aqui, e eu voltava naquela situação. Isolo Z, depois posso jogar aqui, isolo Y, depois jogo os dois aqui, isolo X. Tá. Repare, essa daqui, até aqui, até a linha pontilhada, é a matriz dos coeficientes. Aqui, nessa matriz dos coeficientes, essa linha aqui, os elementos que pertencem a essa linha ficam na chamada diagonal principal, né? A matriz tem duas diagonais, né? Uma assim, outra assada. Essa daqui é chamada de principal, essa aqui de secundária. Então, olhando assim, o que a gente gostaria de chegar é que os elementos que estão abaixo dessa diagonal aqui ficassem zerados. Para a gente poder aplicar aquele método aqui em cima, da substituição. Certo? Mas vamos voltar então. Né? Eu não posso simplesmente ir zerando as coisas assim sem mais nem menos. Né? Modifiquei o meu sistema. Então vamos deixar ele quieto aqui e vamos ver o que nós podemos fazer para modificar ele sem alterar o resultado. Pronto, aqui está o meu sistema original. E eu queria que abaixo da diagonal principal esses elementos aqui se zerassem. Aí os matemáticos estudaram o problema e perceberam o seguinte: tem algumas operações que eu posso fazer aqui, nesta matriz, a matriz que a gente chama de aumentada. Aqui contém os coeficientes agrupados com os termos independentes. Então essa aqui a gente chama de matriz aumentada. Existem algumas operações que eu posso fazer na matriz aumentada, com esses números. Naturalmente que se eu fizer alguma operação aqui, eu crio uma nova matriz. Só que essa nova matriz que eu vou criar vai representar um novo sistema, então, diferente. Mas, por acaso, os dois vão ter o mesmo resultado. Como assim? Vamos primeiro mostrar essas operações. Então, tem a primeira, uma coisa que você pode fazer sem problema nenhum, que você não está corrompendo os dados do seu sistema. Pode fazer que o seu sistema vai mudar, mas ele vai continuar com a mesma solução. Qual que é? Eu posso multiplicar uma linha inteira por um número diferente de zero. Desde que não seja zero, eu posso pegar uma linha aqui inteira e multiplicar por um número. Por que tem que ser diferente de zero? Obviamente, se eu pegar todos os números aqui e multiplicar por zero, eu sumo com a linha. Alterei os dados do meu sistema, naturalmente que o resultado vai dar errado. Mas se o número for diferente de zero, por exemplo, se eu pegasse aqui agora, essa linha aqui, essa linha inteira, e multiplicasse por 2, eu vou ficar com, vamos ver o que vai dar aqui embaixo. 1, 2, menos 5. Apenas a linha. Pode ser qualquer uma das linhas. Eu estou pegando essa última linha aqui apenas como exemplo. Se eu multiplicar aqui a linha inteira por 2, vai ficar 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. Veja aqui. Esta matriz representa este sistema. Depois que eu fiz esta modificação aqui, já não é mais a mesma matriz, não é mais o mesmo sistema, então. Essa matriz agora modificada dessa forma, representa um novo sistema. O novo sistema, ele tem as duas primeiras linhas iguais ao sistema original. A última é diferente, a última ficou 6x menos 2y mais 6z igual a 16, o que é diferente disso aqui. No entanto, as soluções, ou seja, os valores de x, y e z desse sistema aqui e desse sistema são as mesmas. Os sistemas são diferentes, mas a solução x, y e z que eu encontrar para esse é a mesma que eu encontro para esse. Isso é um resultado interessante, né? Eu posso multiplicar uma linha aqui pelo número que eu quiser, que não seja zero, que eu caia num novo sistema que tenha a mesma solução. Então, essa daqui
é uma operação que eu posso fazer com qualquer linha aqui. Posso fazer com as 3 linhas ao mesmo tempo. Daqui para cá eu poderia multiplicar essa por 2, essa por 5, essa aqui por menos 1. Ia dar um resultado totalmente diferente aqui, mas não faz mal. A solução desse sistema vai ser igual à solução desse que representa esse aqui. Então essa operação aqui pode ser realizada sem nenhum problema, que eu não estou alterando o resultado do meu sistema. Vamos então voltar aqui. Tem mais alguma operação que eu possa fazer aqui nesse sistema que não altera o resultado dele? Vai modificar o meu sistema, não faz mal, mas que não altera o resultado? Tem. A segunda operação é a seguinte. Eu posso pegar 2 linhas aqui, quaisquer que sejam. 2. Primeira e segunda, primeira e terceira, segunda e terceira. Eu posso pegar essas 2 linhas e somar. Então eu posso somar 2 linhas. E o que eu faço com a soma dessas 2 linhas? Eu posso colocar o resultado colocar essa soma no lugar de uma delas. Como assim? Vamos fazer aqui. Escolhe 2 linhas aí. Vamos pegar, por exemplo, a segunda e a terceira linha. Tá? Então eu vou operar essas 2. Então a primeira vai ficar como estava. Vamos ver onde que a gente chegaria. Essa daqui fica como estava. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de linha 1, isso aqui de linha 2, isso aqui de linha 3. Ó, eu posso somar 2 linhas e colocar a soma no lugar de uma delas. Eu posso somar então L2 com L3. E esse resultado aqui dessa soma, que der aqui, eu vou colocar no lugar de uma delas. Uma delas vai ser substituída pela soma. Pode ser tanto a L2 quanto a L3. Só não pode ser a L1, né? Porque a L1 não participou do processo. Vamos escolher a L3. Eu vou pegar a soma de L2 com L3 e vou colocar no lugar da L3. Vou substituir a L3 aqui por essa soma. Como ficaria? Se eu vou substituir a L3, então a L2 ficou a mesma coisa, né? A L2 entra aqui na operação, mas não vai ser substituída. Então é original. Aqui 2, menos 3, 1 e 9. Essa daqui, a última, L3, é que nós vamos substituir por esse resultado. O que fica a soma de L2 com L3? A soma das 2 linhas é simplesmente você somar os coeficientes na mesma coluna. Ou seja, eu vou somar 2 com 3, menos 3 com menos 1, 1 com 3 e 9 com 8. Então, essa soma aqui ficou o seguinte. 2 com 3, 5. Menos 3, menos 1, menos 4. Lembre-se que a soma, né, aqui, essa soma aqui, é menos 3 mais o menos 1. Eu estou somando, ó, essa soma veio daqui da fórmula, né? O menos 3 daqui, menos 3 daqui, com o menos 1 daqui. O que, efetivamente, né, mais com menos dá menos, então dá menos 3 menos 1, que dá menos 4. Então está aqui. Agora, 1 mais 3, 4. E 9 mais 8, 17. Isso aqui é a soma, L1, L2 mais L3. E eu vou colocar isso aqui agora no lugar de L3. 5, menos 4, 4 e 17. Com essa operação agora que eu fiz aqui, essa segunda operação, novamente, este sistema representa, esta matriz representa este sistema aqui. Depois dessa modificação que eu fiz usando essa segunda regra, eu obtive uma nova matriz. Portanto, essa matriz aqui, nova, é um novo sistema, é um outro sistema. Mas, novamente, quando eu resolver este sistema aqui,
a solução dele é a mesma solução deste, que é a mesma solução deste. Essas duas operações aqui, portanto, elas podem ser sempre realizadas na matriz que representa um sistema qualquer, que vai me dar uma nova matriz, mas eu não alterei este resultado aqui. Esse é um resultado muito interessante, porque com essas duas ferramentas aqui, eu vou conseguir zerar esses termos, para chegar naquela ideia que a gente tinha discutido no começo. Então, novamente, vamos voltar onde a gente estava. Até aqui a gente estava só dando exemplos das operações que a gente pode fazer. Mas o que eu tenho até o momento é só isso aqui, né? O meu sistema e a matriz associada a ele. Com essas duas operações que eu posso fazer. Tem mais uma, que na realidade não é uma operação, mas às vezes é muito conveniente. Eu posso simplesmente trocar duas linhas de lugar. Lógico, né? Meu sistema, se eu puxar essa equação aqui para baixo, a de baixo para cima, eu só troquei a ordem, mas continua o mesmo sistema. Portanto, essas três manipulações aqui podem ser feitas à vontade no meu sistema, que não vão alterar a resposta. E a gente vai ver agora no próximo vídeo como fazer isso daqui para chegar naquela matriz que tem esses termos abaixo da diagonal principal zerados, para daí a gente aplicar o método da substituição. Ok, pessoal? Vamos lá então. Isso aqui, ó, essas três operações, guarde na cabeça. Dorme lá pensando nela, acorda pensando nela. É isso aqui. Resolver o sistema vai ser ficar brincando com isso aqui. Testando isso daqui, que há muitos jeitos de fazer. Eu posso multiplicar uma linha por vários números, posso somar duas linhas aqui, ou duas linhas aqui, ou a primeira e a terceira. É que nem Neston, tem mil maneiras de fazer, invente a sua. Desde que no final você chegue numa matriz que estão zerados os elementos abaixo da diagonal principal. Então aqui não tem um método muito certo. Tem um lá que usa o tal do pivô, que daí a gente usa, vai precisar dele se for programar um computador, lá tudo. O pivô ele facilita os cálculos. Eu particularmente quando aprendi, eu nem esquentei a cabeça com o pivô, não me preocupei com o pivô, aquela história do pivô lá. Simplesmente dá para fazer sem ele também. Às vezes vai te dar um pouquinho mais de cálculo só aqui, mas dá o mesmo resultado. A gente vai ver como fazer isso aqui, então, agora nesse próximo vídeo.